Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Ravino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar sobre amores líquidos, Ravino Dani Ashkenazi. Um conceito moderno que eu vou explicar até um pouquinho desse conceito para as pessoas poderem entender do que a gente está falando. Muitos sabem, inclusive tem livro, inclusive você, inclusive livro a respeito disso, mas é um dos seus assuntos principais nas suas atividades, Ravino Dani Ashkenazi, o divórcio. Então nós vamos falar um pouco disso, sempre com agradecimentos, Ravino Dani, a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, que nos empresta os seus estúdios para que a gente possa fazer os nossos podcasts. Eu sou o Renato Ravino Dani. e hoje nós vamos falar sobre amores líquidos, Ravino Dani. Vou ter que ler aqui, olha, para nós, para a gente poder começar isso aqui explicando para os nossos ouvintes, nossas audiências, o que quer dizer amores líquidos. Amores líquidos é um conceito desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, provavelmente um membro da comunidade judaica, dentro da sua teoria de modernidade líquida. Nesse contexto, Bauman usa o termo para descrever os relacionamentos afetivos contemporâneos que são marcados por fragilidade, inconstância e superficialidade. Desculpa, pessoal, estou aqui lendo, perdi a palavra. Muito bom. Rabino Dani, quer que eu fale aqui quais são as principais características? Posso falar, é rápido. Falta de compromisso duradouro, medo da dependência, busca por uma satisfação imediata, individualismo e insegurança, relacionamento como consumo. Em resumo, amores líquidos são aqueles que escorrem pelas mãos, Rabino Dani, frágeis e voláteis, resultado de uma sociedade onde tudo muda rapidamente, inclusive os afetos. Rabino Dani, acho que assim a gente já conseguiu explicar um pouquinho do que a gente vai falar hoje, inclusive para você mesmo. Então vamos nessa, vamos abordar esse assunto tão complexo do mundo moderno, desse mundo descartável que a gente anda vivendo, seja de relacionamentos, seja de relacionamentos com empresas, seja de relacionamentos com amigos. Cara, tudo tá virando uma mega ação de descartáveis, tudo sendo jogado no lixo com muita facilidade. Rabino Dani, fica à vontade, o que é a Torá, fala sobre isso, qual é a verdade disso nos nossos livros, e vamos abordar esse tema que é um tema verdadeiramente atual e complexo da nossa sociedade. Fica à vontade, Rabino Dani 4.0, manda bala, amores líquidos, Rabino Dani. Eu acho assim, sabe que eu estava pensando agora, quando você estava falando sobre do que se trata, eu acho que as palavras, analisando friamente pela Torá, a visão judaica, essas duas palavras elas não combinam, né? Então, amores líquidos, entendeu? Porque o verdadeiro conceito de amor não pode ser líquido, né? Então, quer dizer, eu entendo aqui que ele está falando de amores líquidos, mas o verdadeiro conceito do amor, quer dizer, se tem liquidez, entendeu? Nunca foi amor. Para pensar no que eu estou falando. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: o que ele descreve aí, o que você falou sobre amores líquidos, é uma pessoa que só pensa em si, né? Uma individualidade que não tem tamanho. Eu acho que é algo que a tecnologia hoje em dia nos leva nesse caminho onde todo mundo vive numa tela só, é você consigo mesmo, você pensando o tempo inteiro com você mesmo. Cada vez menos as pessoas estão trocando ideia uma com a outra, falar, conversar, sabe, olhar na cara um do outro. Não. Entendeu? Você, no teu pensamento virtual, naquilo que você vê virtual que o outro posta, você pensa, você chega, você alcança, etc. A quantidade de informação que a gente tem faz com que a pessoa ela não precisa mais desenvolver, né, a sua cabeça, o seu sentimento para alcançar, porque ele tem tudo nos seus dedos, na palma da sua mão, tudo que ele quiser, numa diversidade assim gigantesca. Então, para que uma fidelidade vai ficar com um, principalmente quando esse um está me trazendo maus momentos? Então não preciso ficar com ele, eu vou para outra. Até que o outro vai ficar mau momento, também vou para outra. E assim fica mais fácil, porque tem uma infinidade aí que eu posso escolher, está tudo na minha mão. Então para quê? Mas você sabe o curioso que tudo isso leva?
Esse é o pior de todo cenário, ou, na verdade, analisando realmente, eu acho que essa é onde que está levando essa sociedade, é por uma infelicidade eterna, infelicidade eterna. Um vazio Um gigante. vazio gigante, exatamente isso. Um vazio gigante, problemas assim imensuráveis, né? Problemas que a gente não via há anos na sociedade, em cada casa tem pessoas que estão cultivando esses problemas e pessoas que acabaram se tornando viciadas nesse sistema operacional que o mundo adentrou, né? Que toda casa tem e que a gente também, apesar de ter vivido, estava vendo recentemente, você vai concordar comigo definitivamente, quem tem 50, 60 anos é verdadeiro herói, porque o herói você viveu uma geração que os teus pais viveram, a gente viveu isso, a gente viu isso, a gente foi educado de tal maneira, e a gente teve que se readaptar a uma mudança drástica, Verdade. que hoje eu não consigo Nós somos explicar. a primeira geração. Eu não consigo explicar para o meu filho o que era. Não tem como explicar para o meu filho o que era. É difícil para ele entender, né? É difícil, porque por mais que eu vou mostrar filmezinho eu brincando, mas, sabe, e aí? A vida... Você não tinha celular. Vídeos Trapalhões, Silvio Santos, Chacrinha, Bolinha, tudo que passava na televisão. Era a televisão nossa cotidiana. Se você assistir aquilo que não tem tanto tempo assim, um negócio de 20, 30 anos atrás, sei lá, 30 talvez, né? Hoje as pessoas vão achar que aquilo lá é um maior absurdo da face da Terra, é mandar prender todo mundo. Sim. Quem vê televisão hoje em dia? Das crianças, quem assiste televisão? Não para pensar, não é verdade? Hoje em dia você não tem mais essa cultura. E a gente já olhava a televisão em determinados horários, cara. Você estudava, brincava, saía, você tinha que ver. Sabe, não tinha essa cultura também de ficar na televisão, de ficar numa tela, sabe, tanto tempo assim. Né? Não era para começar, não era permitido. Eu lembro da época, quando chegava um certo horário da noite, minha mãe me tirava, falou, censura, censurado para maiores, tinha aquela tela, proibido, não sei o que, para menores. Assim, minha mãe, ela vai dormir. A gente ia dormir. O que era? Isso era novela, depois Jornal Nacional, já era horário proibido. Então existia, era diferente, vou te falar, é uma outra vida. Mas voltando ao tema, que eu acho que isso é importante, eu acho que quando a gente diz o conceito de amor, né, e aquilo a gente abordou bastante falando sobre amor em um outro papo caché, amor é o que você dá, entendeu? Amor é o que você pega. E eu acho que o conceito desse amor, né, que ele está falando no tema, né, que você trouxe, quer dizer que o conceito do amor é o conceito errado do amor, que é o conceito que é o que você recebe. Você recebe. Você tá entendendo? Por isso que é frágil, fragilizado, porque todo o conceito do amor não está sendo aplicado da maneira real, como de verdade deveria ser o conceito real da palavra amor, da etimologia da palavra amor, mas corretamente aplicado. E hoje não, a pessoa só quer saber para si, sabe, para mim o que eu vou ganhar, o que eu vou ter, virou um mundo individual perigoso, tá? Perigoso porque esse mundo, a gente já abordou em alguns outros também papos caché, esse mundo é o mundo da parceria. O Olam HaTikun, que é chamado na Kabbalah, o mundo do concerto, é o mundo que a gente tem que unificar. Né? As pessoas têm que se unificar. E toda a tecnologia não tá a favor. Mas eu acho, além da tecnologia, eu acho que a tecnologia, sem dúvida, potencializa. Não vamos discutir, ela potencializa, ponto final. Mas eu acho que toda a movimentação que existiu nos últimos 20 anos, talvez mais até, que vem de um movimento hippie, que vem desde o movimento... essas coisas todas que vêm dali em diante, assim, liberdade da mulher... e eu não estou aqui falando machismo nem feminismo, estou falando toda essa movimentação que foi acontecendo, quer dizer, a autoridade dos pais... então pais não podem ter autoridade, não podem ser tão autoritários e tal. Eu acho que teve todo um movimento que está culminando agora na questão da tecnologia, sem dúvida, isso aqui não vamos discutir porque é fato, mas eu acho que é anterior. Eu acho que isso não é só de agora. Eu acho que a gente veio da Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e eu acho que depois do movimento da Primeira e da Segunda Guerra, eu acho que todo mundo começou a olhar para o mundo talvez de uma outra forma. Não sei, estou jogando aqui.
E eu acho que dali em diante já começou um movimento que está culminando hoje com a tecnologia. Você sabe que uma vez eu estava olhando um discernimento do Rebbe de Lubavitch, né, do sétimo Rebbe, que ele estava falando que a Revolução Industrial causou uma certa ruptura familiar. Eu achei interessante isso que o Rebbe estava falando. Ele dizia o seguinte, porque realmente era assim, antigamente as pessoas trabalhavam, a lojinha ficava debaixo da casa. Você morava numa casa, ou nos fundos, a tua casa era nos fundos da lojinha, todo mundo trabalhava juntos, os filhos trabalhavam juntos, você ia para almoçava juntos, você ia para o fundo da casa para almoçar e você ficava lá. Então você trabalhava em prol da família, unidos com tua família. A Revolução Industrial começou a criar indústrias fora da sociedade local. Então as pessoas começaram a ir trabalhar fora, perdeu-se o vínculo familiar. Quer dizer, as crianças tiveram que criar uma outra família, entendeu? Que agora são os funcionários, etc. Que o Rebbe estava falando, isso aqui ninguém está olhando isso. O Rebbe estava advertindo as pessoas da época, veja bem, mantenha os teus filhos próximos, quer dizer, você está criando um certo momento, um afastamento, uma ruptura com a família, literalmente, que ele vai ter que criar um outro seio, outras amizades, você vai perder o vínculo que você tem com teu filho, numa sociedade, numa vida familiar, que era o que se vivia no século passado. Sim. E isso acabou acontecendo de uma maneira tão... Quer dizer, eu concordo com você que gradativamente a gente vai indo cada vez num nível onde culminou. Mais distante, vai indo mais distante, né? Quer dizer, as coisas vieram realmente como você está falando. E, obviamente, as próprias liberdades que existiram nos caminhos anteriores, que se pregavam as liberdades, e que se prega até hoje, que na verdade é o fim. Né? Sempre foi e vai continuar sendo. Eu ia falar isso, que na Torá a gente tem duas passagens que me vieram agora na cabeça, que é a passagem de Noé e a passagem de Sodoma e Gomorra. São dois momentos em que o mundo está destroçado, né? O mundo está sem regras, zoado, uma bandalheira. Sim. E nas duas passagens, essa história toda acaba sofrendo uma destruição em massa, né? Não é que, não, ficou tudo bem, eles deram um jeito. Não, as duas foram interrompidas, chega, bum, explode o negócio e enterra esse assunto. Eu acho que a Torá ensinou pra gente que, não ter regra nenhuma e viver de qualquer forma e a qualquer custo. O caos. Que é um caos, é o fim. Eu estou errado o que eu falei? Não, e perde seus valores, quer dizer, perde seus antigos valores. Não estou falando que a gente tem que ser antiquário, mas respeito é o mínimo que se... Veja, se amor você não tem para o outro, que é muito difícil pedir para alguém amar o outro, ao menos respeito. Isso também se perdeu hoje em dia. Hoje em dia, e é o final do tratado que a gente abordou também aqui, do Tratado de Sotá, lembra? No fim dos tempos, até leu, releu, se interpretou, lembra? Teve um tal que eu achava muito legal, que a gente falou sobre os fins dos tempos, onde os filhos não vão escutar os pais não vão escutar, sabe? E isso tem acontecido assim... Gigantescamente. É claro isso que hoje... E uma coisa que eu acho que essa liberdade que falam hoje em dia, ela é tão relativa, porque você pega uma pessoa que propõe a liberdade, então a pessoa está lá falando, o mundo tem que ser livre, eu posso fazer o que eu quiser, meu corpo, minha regra, meu isso, meu jeito, meu tudo. Só que quando você fala, eu tenho o meu jeito, o cara te aponta o dedo e fala, você é um absurdo. Quer dizer, se eu não sou que nem ele, então eu virei um absurdo. Então, quer dizer, cadê a liberdade? Porque a liberdade, supostamente, eu tenho que respeitar ele do jeito que ele é, meu corpo, minha regra, meu que ele quiser. E ele deveria me respeitar falando, bom, se você é assim também, beleza, fica à vontade. Mas não, ele me condena pelo jeito que eu sou. Isso é um absurdo. Então, quando você vive, todo mundo sabe, quando você vive numa sociedade, você precisa ter regras. Porque você não tem, quando você vive numa sociedade, você não pode nunca impor o que o outro seja, que seja como você é. Isso não existe quando você vive em sociedade. Você pode aplicar suas regras na tua casa. Entendeu? Mas você não pode querer que eu faça, porque aí é o caos. Realmente, aí é o fim dos tempos. E hoje está se revertendo os valores que a sociedade já teve. E hoje, todos aqueles valores que tivemos, entendeu? Hoje já caiu para água abaixo, entendeu? Isso não existe. Então, eu vou te contar um caso, só para você entender.
disso que a gente está falando, né? Desses amores líquidos, né? Não, eu recentemente, na minha área, que é a área de divórcio, eu fui fazer um divórcio de um casal que no meio eu parei. Eu estava falando sério, era um casal de jovens, que aliás, ultimamente, eu nunca vi tantos jovens se separando. Aliás, teria que dizer, eu nunca vi tanto jovem casando, porque o jovem não casa mais. Falei, vai casar? Também tem Qual que é o isso. propósito de casar? Você tem amanhã XYZ. Então, teve um casal de jovens, super jovens, que eles sentaram, e normalmente quando senta um casal para fazer o divórcio, sabe, divórcio de casais que estão separando recente, normalmente é treta, meu, porque tá na flor da pele, acabou de se separar. Sempre quanto mais tarde. Tá 10 anos separado, vai sentar no divórcio? Tá bom, já, sabe, já A vida já foi, já andou. aquietou, já tá todo mundo, você tá com outra coisa, a gente tá, vamos fazer o divórcio que a gente não fez no passado. É outra coisa. Mas aqui era recente, acabaram de separar, né, de separação de corpos, etc., vieram sentar para o divórcio. Eles sentaram no divórcio de uma maneira tal que quando eu começo a cerimônia do divórcio, eu paro a cerimônia do meu. Eu falei, tem certeza que vocês querem separar? Porque estavam um colado no outro, e conversando, e amor, não sei o que, lá, 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 lá. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, não, talvez falta de instrução, vamos conversar e não sei o quê. Falou, não, tá tudo certo, a gente combinou. Nós combinamos em se separar depois de 3 anos de casado, tá tudo combinado, tá tudo certo. Aí Ai, eu caraca. oi? Ele falou, não, é na paz, a gente combinou, a gente ia casar, é pra ter. E depois a gente, eu posso voltar a casar com ela, não é? Se eu me separar? Falei, até que pode, porque se nenhum casarem com o outro. Então, o combinado era esse. É melhor se separar quando a gente está de bem, né? Aí eu falei, meu, Cara, eu tô falando, esse mundo tá maluco. eu tô falando sério. Eu olhei Eu assim pro acredito. o Rabino olhou pra mim, a gente estava uma equipe lá, eles estão bem, eles combinaram de antemão que eles iam casar por um período de 3 anos, depois eles iam tentar ver como é que é a vida numa boa. Depois, eu não consigo entender, quer dizer, isso aqui é o texto que você leu agora. Amores líquidos. Nunca foi um relacionamento. E eles estão de bem. Por isso eu parei o divórcio. Falei, você tem certeza que vocês querem divorciar? Vocês estão tão bem. Falei, não, é por isso mesmo que a gente está se divorciando. Me pirou a minha cabeça. A minha cabeça surtou. Mas é que não tem como entender. Não tem como entender. Não, claro que não. Você está entendendo? É porque, Estou falando português, né? Porque a pergunta é simples. Então, o que é casar? A casar não é mais fazer uma família, um lar, uma unidade, criar uma unidade familiar, isso aqui seguir durante a vida. A pessoa está orgulhosa de sentar na mesa dos vós, dos avós, dos não sei o quê, do isso, daquilo, dos tios. Não é mais nada disso. Não é nada disso. Casar não é nada disso. Tá bem um período, Depois não tá bom, e tá depois bom, tá tudo separa. certo. Meus pais vieram, meus avós queriam que a gente se casasse, a gente se casou, mas foi tudo acordado, tá tudo certo. Então eu vi que os valores estão diferentes, sabe? Os valores estão bem diferentes. Teve um outro caso, não sei se a gente contou casos, eu não lembro mais, mas eu vou contar porque a gente está falando sobre isso de relacionamento. E aqui é um caso interessante. Talvez eu se encontrei, não sei se você me lembra se eu te contei ou não. Teve 2 pessoas, irmãos, que eles se separaram num período próximo de separação. Um super caseiro, o cara, sabe, frequentador até do templo, não é religioso, tá? Mas é um cara que Gosto de ir na sinagoga. gosta de ir na sinagoga. O irmão totalmente mais velho, quase, sei lá, uns anos mais velho, bem mais velho, mas completamente afastado, não aparece para absolutamente nada. Não aparece. Tá tudo certo. Esse que veio, que frequentava a sinagoga, que ele veio para o divórcio, ele veio meio que abatido, porque houve traição pela mulher, coitado, ele veio, não sei o quê. Ele tinha um filho, não sei, ele veio para fazer o divórcio e chorou, não sei o quê. Falou, olha, Rabino, vocês sabem, vocês me conhecem, eu sou um cara caseiro, eu sou um cara... Eu vou logo, então logo eu vou casar, porque vocês sabem. Eu fiz aquele drama, ninguém falou nada para ele, tá tudo certo. E o outro irmão dele veio, se separou, tá tudo certo. E nos passa. Eu encontro os dois, só que obviamente separado um do outro. Aquele que falou que ia recasar,
Então eu cheguei e falei para ele, e já está casado já? Ele falou, Rabino, casar? Para que casar, Rabino? Eu falei, calma aí, você falou caseiro, que você frequenta, casar. Ele falou, deixa eu te falar qual que é a minha teoria. É verdade, deixa eu te falar. E eu escutando. Ele falou, sabe por que casava antigamente? Ele fala para mim, ele está falando com o Rabino. Eu achei interessante. Ele falou, sabe por que se casava antigamente? Porque a família tinha uma penca de filhos. Se era o mais velho, ele precisava dar cama para o mais novo. Pô, chega uma hora, os pais falam, amigo, você tem que ir embora. Agora, se esse cara vai embora, ele tem que trabalhar, quem vai tomar conta da casa dele? Precisa ter uma mulher do lar que vai tomar conta da casa, vai tomar conta... Se Tipo, ele contrata uma empregada. Então vai tomar... Não, ele falou, eu tenho alguém para poder tomar conta do lar, tenho para comida, tenho que tomar conta dos filhos, quem vai levar, quem vai vestir, quem vai não sei o que mais. Eu estou indo embora de casa, eu precisava casar, então se casava, porque aí você vai ter alguém que vai tomar conta da tua nova casa, precisa fazer teus filhos para poder tomar conta, não sei o que mais, etc. Ele falou, Rabino, isso era antes. Hoje em dia, Rabino, tem flat. Sabe o que é flat? Ele falou, sabe aquela? Eu vou num flat. Quando eu contrato um flat, já vem com camareira, já vem com não sei o que, tá tudo. A cama, o quarto tá limpo, tá lindo, maravilhoso. Hoje em dia, Rabino, tem delivery. Eu como hoje sushi, eu como amanhã chinesa, como amanhã não sei o que mais, eu não preciso de mulher para poder fazer nada. Hoje em dia, Rabino, tem todos os tipos de mulher que você quiser. Eu tenho a morena, a ruiva, não sei o que, etc. E melhor, não tem vínculo nenhum com elas na minha conta financeira e tá tudo bem, eu aproveito o que eu quero, etc. Falei, quem te viu, quem te vê? Eu falei, mas você falou que você tem um menino. Não é mais difícil para você conseguir alguém? Ele falou, Rabi, aí que você não entende nada. Quando você é uma pessoa que tem um filho, elas se respeitam mais. As mulheres dão mais valor. Porque um cara que tem valor, por que eu vou casar? Isto falou o que era religioso. Caseiro. É mais religioso e caseiro. O irmão mais velho, eu encontrei depois de um tempo. Né? O cara aí bem mais velho, não sei o quê. Falei, e aí, como é que tá a vida? Tudo certo? Você encontrou alguém? Não sei o que mais. Ele falou, Rabino, se eu te contar. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, eu voltei a casar com a minha mesma mulher. Eu falei, você voltou com aquela que você divorciou? Ele falou, é. Eu falei, o que aconteceu? Ele me contou essas palavras, você vai entender, eu acho que tem tudo a ver com o tema, por isso. Ele falou o seguinte, simplesmente, olha, assim que eu me separei dela, é um homem fiel, 30 anos casado, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu falei, pô, tô livre, vou pra balada. Falam tanto em balada, eu fui pra balada. Cheguei na balada, eu fui lá no bar para poder pedir alguma coisa para tomar, esperando alguma coisa que vai acontecer. De repente chegou uma mulher, oi, eu dei um pulo para trás, cara, pulei para trás, eu falei, me levei um baita susto. Uma mulher chegou para mim, a mulher falou o quê? Você é gay? Ele falou, não, mas na minha época a gente conquistava. Eu falei, Rabino, eu não achei mulher de valor igual a minha, que eu casei, eu vou ter a casar com ela. Estou te contando história como ela é, de pessoas não religiosas. De histórias que eu vivenciei, assim, de algumas histórias, né, que a gente pode contar de divórcios, assim, que eu lembro que marcou muito para mim. E quando você escuta histórias como essa, você fala, pô, imagina, um cara viveu um relacionamento de verdade, brigou por alguma coisa, a minha mulher já sei qual os vícios dela, já sei que ela criou meus filhos, eu voltei para ela. O cara falou isso aqui. E o outro, que era caseiro, não tá nem aí, até hoje não casou. Então, sabe, os valores... E você sabe que eu acho que... Primeiro eu quero falar uma coisa que veio na minha cabeça um pouquinho para trás, como você estava falando, que quando a Hashem criou o mundo, e a gente obviamente acredita nisso 100%, porque assim conta a Torá e assim explica a Torá, ele criou um livro de, como você já falou várias vezes, ele criou um livro que é um livro de instrução. Um livro de instrução, um livro que explicava o que era para fazer aqui embaixo. E orientação. Orientação. Esse livro de instrução e orientação é um livro que tem regras. Fala lá, faça assim, faça assado, faça assim, não faça assado. E agora eu nem estou falando da parte difícil de entender, porque tem uma parte das regras que são difíceis de entender. Então, vou das regras normais. Você vai casar, você vai ter filhos, um homem tem que fazer filhos, você tem que comer assim, você tem que comer assado, ou seja, regras. A gente também sabe, porque a gente é brasileiro, que se você quer um país desorganizado, é um país que não tem justiça que funciona. Quando a justiça não funciona, ninguém tem medo de nada. E se ninguém tem medo de nada, daí tudo
se fica o que a gente está vendo aí. Pode tudo. Pode roubar, pode corrupção, pode tudo, porque não tem problema. Vai para a justiça, sai, está livre, está libertado, o outro também, os bandidos também, todo mundo deve tudo bem. Até o bandido que matou também sai. Bom comportamento. Agora aprovaram uma lei um pouco mais dura que a gente sabe mais ou menos como ela vai ser aplicada, porque a gente vive aqui, a gente sabe como é. Então, a gente vive num país que mostra o que é um país que não tem justiça aplicada. E a justiça só é aplicada em cima de lei. Não dá para ter uma justiça que não é aplicada em cima de lei. Ou seja, o que significa dizer que se você tem regras, e as regras que foram colocadas para você ter um bom convívio e uma boa sociedade e viver de uma maneira que todo mundo saiba dar valor para as pessoas, para as coisas, até para as coisas materiais, e você vai partir para um lugar onde as regras não são bem definidas e que tudo pode, a chance do caos é de 90%. Estou errado? Não. Eu vou te falar. Dá um 4.0 nisso, mas... deixa eu te falar uma coisa que eu acho que o problema é... assim, é verdade que toda sociedade tem que ter regras, e é verdade que o Brasil também tem regras, é o Código Penal. Mas também é uma verdade que o problema do Brasil não é a falta de regras, é a regra em excesso. O nosso Código Penal tem tanta regra que eles criam mais uma cláusula, mais uma cláusula, que sempre vai dar para desviar. A gente tem 613. É isso, amigo, é isso. O não pode mesmo. A Constituição americana tem meia dúzia de páginas. Então, aí você pega a brasileira, então, aí você tem, não pode, aí você vai, vamos para lá, para cá. Não, mas veja bem, se é assim, se é assado, sempre vai ter uma cláusula, fora a mudança das regras. Então, sem dúvida alguma, se for pegar o Código Penal do século passado, é diferente de hoje em dia. Sim. E na nossa Bíblia nunca mudou. Na nossa Torá nunca mudou. Não tem mudar por conta de geração. Assim que é, as orientações é para a vida. Para a vida do ser humano. Quando? Sempre. Interessante. Então não tem porquê agora... não. Por exemplo, hoje tem que criar a regra de como que você vai... Tem a regra da regra. Como é que você vai fazer um relacionamento do mesmo sexo? Teve que se criar uma nova... Como é que pode? É considerado ou não? Teve que se criar novas leis. Porque isso virou popular. Isso virou... Nós não tem isso. Não é considerado e pronto. Não vai mudar, mas hoje todo mundo está. Não vai mudar a regra. Ou você se enquadra a regra, ou você é fora da regra. E esse é o problema que tem entre a religião e a legislação. E o mundo laico. E o mundo laico. Tem um problema grave. Isso em qualquer religião. No catolicismo também. Também. Que eles tá aí que não para, que, né, exato, abortos e coisas. Isso tem em qualquer lugar. Não tem. Então, para nós é claro o objetivo. Então, por isso que quando a gente está aqui, estamos num papo kasher, então o próprio nome diz, kasher significa uma coisa propícia e correta. Então, aqui a gente não estamos bancando a reforma. Não tem reforma no judaísmo. Desculpa, não tem reforma no judaísmo. No judaísmo ortodoxo não vai ter reforma. Eu posso me vestir de uma maneira mais moderna, mas eu vou estar com aquelas mesmas roupas, etc. Eu vou comer a mesma coisa kasher. Eu posso me vestir de acordo com a época, eu posso parecer de acordo com a época, mas manter todas as mesmas tradições de sempre. Porque a lei não muda. Então, porque se você começa a mudar aqui, aí não tem fim. Por que você mudou aqui, não mudou? Eu vou mudar aqui, mudar ali, mudar ali. Pronto, aí então você faz o que você quiser. E dentro da lei eu sempre vou te achar uma brecha. Por quê? Porque tem uma infinidade de leis. Então, às vezes, quando você aumenta, você diminui. Então, faz sentido. Eu consigo te e essa é uma verdade. Não faz sentido. Claro, então eu vou te provar que, não, mas eu queria não, mas vamos pegar aquela cláusula, vamos jogar isso por ali, por aqui, pronto, tem uma saída, pronto. Claro que tem uma saída. Você abriu tanto leque que você não sabe mais por onde você não sabe aonde que degringolou a situação. E chegou numa situação como hoje. E é a real. É a real. Quer dizer, eu vejo assim dessa maneira. Enquanto não, nós aqui, cara, é isso aqui. E tem funcionado por 3.300 anos. Sim. Naquela sociedade. Eu sei que tem pessoas que são modernas no bom sentido, que vão falar, mas isso aqui, vocês pararam no tempo. Mas continua. Olha só, é um povinho que continua. Entendeu? Pela preservação da velha
das velhas regras. Não, mas o que é interessante no judaísmo... Velhas, antigas e modernas regras. Mas uma coisa que é interessante no judaísmo é que a discussão das causas modernas, elas existem. Elas só não conseguem mudar leis estabelecidas. Pronto. Leis estabelecidas não vai mudar. Pronto. Mas a discussão de como lidar, Sem o que dúvida. fazer, Sem dúvida. isso tudo existe. Se Sim. uma pessoa quiser sentar com o rabino e Sim. conversar com ele sobre assuntos delicados, que hoje em dia são abertos, que parecem delicados, o rabino vai dar o posicionamento... Sempre baseado nas na regras legislação. antigas. É isso. Antigamente não tinha eletricidade. A gente aborda leis sobre eletricidade hoje em dia. Então, como baseado nas regras antigas. Sempre tem da onde você aprender. E tem opiniões. Às vezes tem opiniões distintas e separadas. Claro. Tem opiniões para lá e para cá. Mas, de qualquer maneira, cada uma tinha que ser baseada nas normas antigas. E não dizer, não, isso não existe mais. Não existe mais. Tem que ser aplicado. E a gente tem que sempre adaptar a realidade à regra antiga. E não adaptar a regra à modernidade. Esse é um grande erro, Renato, eu acho. A gente aplica a realidade à regra antiga e a gente não aplica a regra à modernidade. Bom, agora é uma nova regra. Não tem nova regra. Não vai mudar. Mas todo mundo está assim. Todo mundo está assim? Ok, não pode. Pronto. Não vai poder. Eu vou te falar, tem muita coisa interessante em livros modernos que estão saindo sobre todos esses tipos de... todas as novas realidades do mundo. Os relacionamentos novas realidades, que estão tendo, como que você deve tratar, como que você deve receber, onde você deve acolher, para lá e para cá. Tudo isso está sendo discutido. Está sendo discutido não, quer dizer, já tem normas. Tudo de acordo com as regras antigas. Eu acho que isso é um negócio bacana. Então, às vezes, existe essa expressão. Quando você acrescenta, você diminui. Sabe, acrescentaram tanto em regras aqui no Brasil, que aí é pano para manga para você sempre tem uma saída por aqui, saída por ali, você vai ser absolvido por aqui, por ali. Isso aqui não é vida. Né? Eu estou aqui pensando sobre relacionamentos, né? Essa questão dessa tal liquidez aí dos amores, que eu não sei assim, eu acho que a relação humana como um todo, a do casal e a dos amigos e as de trabalho, que imagina hoje um jovem vai ficar 20 anos numa empresa que você antigamente falava, eu visto a camisa. O cara ficar hoje 20 anos numa empresa, vestir camisa e trabalhar lá por 20 anos, a chance disso acontecer é mínima, né? Mínima da mínima da mínima. Não é verdade? Mas tipo, praticamente inexistente, eu diria até. Mas tem, não vou falar que não tem, sempre tem, mas eu tenho 34 anos na minha. Exato, mas eu digo, é muito raro, né? É muito, muito raro isso, na nova geração eu estou falando. Então, assim, talvez o buraco é mais embaixo, né? Os relacionamentos, eles estão virando relacionamentos frágeis, né? Sim. Estão virando relacionamentos rasos, as coisas não têm mais profundidade. A gente, eu diria, nunca houve. No estilo de hoje, não há relacionamento. By the book. Olhando o que é o relacionamento, o que é amor de verdade, nunca houve. Sempre houve os meus interesses acima de tudo e de qualquer coisa. Você está entendendo? Desde sempre. Oi? Estamos falando assim. Mas você está falando desde sempre ou agora? Agora. Agora. Agora, você está falando dos relacionamentos de hoje? Não há relacionamento. Ok. Agora eu peguei. Relacionamento é coisa do passado, quando existia aquela regra. Porque as regras de hoje, isso não é chamado relacionamento para nós. Lá para a regra, isso não é chamado relacionamento, é chamado interesses. Interesses próprios. Apenas. Então, o cara, que nem você falou, eu não tô aí para a empresa, eu tô aí para mim. O que é isso? Eu vou ter. Se você me pisar no meu calo, eu não gosto mais de você. Eu nunca gostei de você. Sempre gostei de mim. E se você vai me apertar, eu não vou gostar de você. Você nunca amou. Quanto mais da empresa, né? Quanto mais da empresa. E os relacionamentos de hoje, entre aspas, são baseados nisso. Quer dizer, em interesses próprios. E isso não é chamado relacionamento pra gente. Na velha guarda. Vamos chamar de velha guarda. Não é chamado relacionamento, é chamado de interesses. Você é uma pessoa interessada. E hoje as pessoas estão interessadas. A quem? A mim. É só eu. iPhone.
Não, é verdade. Sim. Então, quer dizer, eu tô com uma pessoa porque ele me faz bem. O dia que ele não me faz bem, eu não quero mais ele. Você nunca gostou dele. Você gosta que ele te faz bem. E assim é no trabalho. Entendeu? Sim. E assim é com os pais. Se os pais vão me fazer bem, eu vou ficar com eles. Senão eu vou morar sozinho. Morar sozinho, cara. Onde já escutou esse conceito de morar sozinho? Hoje quem mora com o pai é careta. Tipo, você aí não mora com seus pais? Ah, meus pais. Não entendi qual que é a dúvida. É engraçado, esses conceitos Sim. mudaram. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, pô, se meu pai não está sendo para mim, então por que eu preciso ficar com ele? Você sabe que estou aqui, Isso não é eu relacionamento. estou super refletindo, porque tem tanta coisa e a gente, pai de jovens, né? Minha filha é jovem, me relaciono com funcionários jovens, a gente vive num mundo que os jovens estão por aí, sobrinhos, e eu acho que isso tudo tem um perigo tão gigantesco, porque não vai haver patriotismo, não vai haver torcedor de time, esse talvez sobreviva um pouco mais. Não vai haver amizade verdadeira, pessoas com quem você pode trocar com confiança. Você não vai mais ter confiança, porque vai ter confiança em quem? Se isso tudo vai virar uma coisa rasa e superficial. Você não vai, como você vai criar teu filho? Como vai ser a criação de um filho nessa situação? Como esse filho vai criar valores? Porque aí, você imagina, se para você já está nesse nível, imagina que as coisas só pioram, vamos ser honestos, as coisas só se deterioram, é difícil você construir, é difícil manter as coisas, né? É difícil manter. É complicado. Quando você dá demais, as coisas vão engordando, né? Então, essa situação vai engordar, ela não vai emagrecer, ela vai piorar, ela vai se aprofundar, né? Então, como vai ficar isso, né, no caminho dos tempos? É, E qual é hoje que se não tem compromisso, mas você põe um filho aqui, as pessoas criam. é. Bem, tem muita gente hoje que não quer nem ter filho mais, né? Que fala que não precisa ter filho. Sim, para quê? Que num mundo desse não tem que ter filhos. Mas ele que está construindo esse mundo que ele está pisando aqui todo dia, Sim. né? Eu acho que, de verdade, você falou uma bela questão, uma coisa que a gente tem que se preocupar, mas ao mesmo tempo, o que eu realmente acho é que essa é uma das razões do porquê que a gente vive em sociedades fechadas. Né? Você vai ver, ou chamados os guetos na época, você vive numa sociedade, você vive numa comunidade. Então você procura frequentar uma comunidade onde ainda tem um relacionamento, onde ainda tem uma parceria, onde tem um relacionamento de grupo, que hoje cada vez está mais escasso ainda, né? Cada vez está muito difícil. Está muito. As pessoas particulares. Então, quando a gente tem esse movimento, eu vou te falar, acho que é uma das grandezas que nós temos no dia do próprio Shabat, o dia do Shabat, o dia do sábado, da sexta-feira e do sábado, onde a gente se realmente desconecta desse brinquedinho aí muito responsável por tudo que está acontecendo hoje em dia, como a nossa Carol falou também, né? Porque é uma verdade. Então, quando a gente se separa um pouquinho disso, a gente se reúne e vê filhos e conversas. Então, para eles é diferente, porque, veja, se você está numa sociedade como essa, então, obviamente falando de uma sociedade que a gente sim pode, que segue as regras, a gente ainda consegue mostrar um pouco para a família o que é importante. E eu vou te falar, isso faz todo sentido. Eu tenho filhos modernos também, tenho filhos jovens e tenho filhos da nova geração, não é da minha geração. Mas quando estamos juntos e quando a gente está, sabe, num Shabbat, que é maravilhoso. Por que eu falo Shabbat? Porque é menos chance de uma pessoa se desviar com outros assuntos e ficar mostrando. Porque dia de semana realmente é muito difícil. Mas quando chega um momento onde a gente se desliga disso, é uma bênção que pode ter. Então, porque a gente se olha um com o outro, a gente está conjunto, a gente cria um certo relacionamento de família. Que isso está se perdendo, Renato, eu concordo com você. Porém, deixa eu te falar uma coisa, o mundo é cíclico. Verdade também. Então, já tivemos isso no passado, vamos ter isso, já tivemos mundo individual, já tivemos mundo de interesses, só que agora está nessa pegada, ok. Já tivemos um mundo de caos, mas é uma coisa que, de repente, a sociedade própria vai falar que não pode mais ser assim, vai ter um boom, e de repente, você chamou o primeiro boom de dilúvio, o segundo de não sei o que, mas vai ter um boom talvez positivo, no bom sentido que as pessoas vão ver que assim não dá mais, vão procurar fazer, olha só, e aquilo vai ter uma onda em massa que vai voltar, que é a sociedade consciência
real da sociedade que vai ver que é impossível de você viver assim. Ao menos o que eu acho que a gente tem que fazer é salvar o seu barquinho enquanto você pode. Você tem uma família, procura trazer eles para ambientes saudáveis, enquanto você pode como instrutor, para poder pelo menos dar a chance deles desfrutarem aquilo que você viveu. Porque eles não têm noção daquilo que você viveu. Dani, cara, É uma discussão. difícil, Não, eu sei eu que é vou num outro ponto aqui. Eu não acho, a gente é religioso, então a gente acredita que o macho e a fêmea, que foram criados dentro do universo, todos os machos e todas as fêmeas, independente de ser humano ou não, todos nasceram para procriação. Todos. Se não tivesse procriado o mundo desde que o mundo existe, não tinha tido comida, tinha todo mundo morrendo de fome. Inclusive as plantas. Planta também tem macho e fêmea, também é a mesma coisa. O sistema não é tão diferente assim. Ok. Então, o sistema de reprodução, ele é um sistema obrigatório para a sequência do ser humano no mundo. Senão a gente não teria nem pessoas. Não estaremos aqui. Nem estaríamos aqui. Então, assim, se existe essa questão da procriação, e da procriação saem bichinhos, microbichinhos, né? Nenéns, fetos, seres vivos pequenininhos, que não têm sobrevivência enquanto ele não cria sobrevivência, força para se ficar autônomo. Enquanto ele não cria autonomia, então se ele não tem autonomia, ele vai morrer. Vai morrer. Mas se ele também não tiver base para sobreviver numa sociedade, ele também vai morrer. De uma outra maneira, ele também vai morrer. E esse enfraquecimento que traz Rivotril, que traz Vivance, que traz Lance, que traz blá, 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 drogas de todos os tipos para as pessoas conseguirem se manter de pé, porque elas precisam de drogas para se manter de pé, coisa que nós, imagina, nossos avós são sobreviventes de guerra, nossos avós são pessoas que fugiram de lugares que elas não tinham que comer, chegaram num país que não falava língua, chegaram num lugar que elas não sabiam onde ela estava pisando, andaram pelo mundo afora tentando sobreviver para cá e para lá, seja onde elas pisavam, seja na terra de Israel, seja no Brasil, seja na Colômbia, no Equador, na Argentina. Cara, e não fomos só nós. Os italianos chegaram, os espanhóis chegaram, os portugueses chegaram, os japoneses chegaram. Todo mundo chegou, cara, sem saber um nada, sem uma vírgula. Os caras não sabiam nada. E como eles fizeram? Olha o retrato de São Paulo, hoje já um pouco mais esparçado. Os japoneses foram parar na Liberdade, os italianos foram parar no Bexiga, e assim foi acontecer. Os judeus foram parar no Bom Retiro, e todo mundo foi criando suas sociedades paralelas. E aí nasceu o Albert Einstein, que era o hospital dos judeus, o Sírio, que era o hospital dos árabes, o Nippon brasileiro, que é o hospital dos japoneses, o Oswaldo Cruz, que era o hospital dos alemães, a Beneficência Portuguesa, que virou... Por quê? Porque a gente aprendeu a viver entre nós e criar entre nós vínculos. Vínculos. Sim. Esses vínculos que mantêm uma sociedade de pé, seja ela com quem for, os vínculos. Sim. Quais são os vínculos? Hoje não tem mais vínculo, Dani. Não tem mais vínculo. Ninguém tem vínculo com nada. Nada. Nem com a sua própria família. Nem com o seu próprio filho. Então, é louco isso, né? Porque pira o cabeção. Pra gente que é religioso e olha para a Torá, e olha para as verdades da vida, e olha para como o mundo deveria ser conduzido, você vê que as coisas estão indo para um lugar muito ruim. Muito ruim. Porque não se tem vínculos. As pessoas não têm mais vínculos. Eu sou um cara separado também. Então, eu tô fruto desse mundo moderno, porque a gente não aguenta mais, não aguenta. Não sei, a gente realmente tem essa questão, que é uma questão muito complexa. Mas como fazer? Como fazer, não é? Porque é um problema seríssimo que está aproximando. Não estamos falando de respeitar as pessoas, porque respeitar as pessoas é uma coisa. Uma coisa é eu respeitar todo mundo. Respeito todo mundo, maravilhoso, todo mundo sendo respeitado. Cada um seja o que seja, cada um é o que quer, do jeito que quer, beleza. Mas e os vínculos? Eu acho assim que o mundo está sendo levado de uma maneira tão... Essa mudança do mundo que a gente está falando aqui hoje nesse episódio, assim, de uma maneira drástica que a gente está assistindo, as gerações que estão assistindo, se ela levasse as pessoas para uma certa alegria e satisfação, Meila, automático, tudo bem, vamos dizer.
Mas a gente vê que as pessoas estão tentando de tudo. E tem tudo hoje em dia, de uma maneira fácil. Sim. E as pessoas estão cada vez mais tristes, mais necessitadas de remédio, mais problemas, mais insatisfeitas, com tudo na mão. Porque falta o vínculo. Então é inevitável que uma hora isso aqui tenha um colapso, e as pessoas vão falar, não dá assim, e a pessoa vai voltar. Porque não tem como você viver feliz dessa maneira. Uma vida assim como essa, sem as verdadeiras orientações, as raízes, o certo, não vai deixar a pessoa ela fica em busca de uma felicidade que ela não alcança, que não está na mão dela. E eu acho que essa é a inconstância que a pessoa, ela está sempre procurando outra coisa, ela não consegue ficar no lugar, não consegue ficar no lugar, isso dá uma angústia muito grande. E você fala, você está feliz? Ah, eu faço o que eu quero. Você está feliz? Não foi isso que eu te perguntei. Que você faz o que você quer, eu já sei que você faz o que você quer. Eu quero saber se você está feliz. Né? Você falou uma vez uma coisa sobre que quanto mais que liberdade é ter regras. Você falou isso nos nossos episódios. Sim, a gente falou sobre que liberdade. Liberdade é ter regras. Liberdade não é você fazer tudo o que você quiser. Não. Que isso não é liberdade. Aliás, eu estava vendo aquela jogadora de tênis, aquela negra, a irmã que mais ganha, Serena Williams. E ela falou isso. Ela falou exatamente isso. Ela falou, as pessoas acham que liberdade é você Fazer o que você quiser. Fazer o que quiser, a hora que você quiser. Ela falou, cara, eu sou livre. Sabe por que eu sou livre? Porque eu acordo 6 horas da manhã, eu sei exatamente para onde eu vou. Eu vou para a quadra. E depois que eu jogo, eu sei exatamente onde eu vou almoçar, porque é o horário da minha casa, eu vou ver meus filhos. E aí eu sei que a aula deles vai ser 1, eu vou levar eles para a escola. Eu vou treinar depois das 3 às 6. E depois, ela falou, eu sou completamente livre. Eu não tenho nenhuma dúvida do que vai ser da minha vida. Eu vou tocando a minha vida do jeitinho que era, com as horas, com o jeito, com as pessoas, com tal. Eu sou absolutamente livre. Eu não fico com a cabeça maluca. Onde eu vou agora? O que eu faço agora? Como vai ser minha vida agora? E o que eu vou mudar agora? E tudo você está sempre insatisfeito. Porque existe um problema, Dani. A gente também falou isso aqui num episódio, não lembro qual deles que foi. Você quer um carro. Até quando você quer um carro? Até você comprar. Você comprar o carro, você não quer mais. Já foi, meu. A vontade já passou. Agora você já tem o carro. Agora você quer outra coisa. Agora você já quer outra coisa. Claro. Então, se você tiver nessa de que cada coisa você quer uma coisa, você nunca sabe o que você quer. Porque você nunca chega no final. A coisa não para. O ciclo não para. O ciclo não te deixa. O ciclo te corrói. Sim, sim. Então, é tudo isso muito Quanto pesado. Quanto mais regras, mais liberdade. Isso aqui é conhecido. Quanto mais regras você estabelece na tua vida, mais livre você é. Né? Então, você sabe que você precisa trabalhar amanhã. Então, você precisa acordar. Então, para acordar, você precisa dormir. Então, você sabe que você precisa... Isso é em tudo na vida, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela quer adquirir o shape, então ela vai ter que fazer uma rotina de comida. Se é isso que você quer, então você sabe que você precisa de regras. Você não pode abusar no álcool, você não pode abusar no chocolate, no doce, você não pode abusar, a não ser que você não quer atingir. Você sabe que para atingir metas, você precisa de sacrifício. E sacrifícios são regras. E as regras vai te dar você alcançar o teu objetivo. E quando você alcança o teu objetivo, você é um cara livre. Mas olha que coisa. Você falou que tem que ter sacrifício, né? Sacrifício. Pensa uma coisa, Dani. Pensa uma coisa. Você chama de sacrifício quando você tem que fazer alguma coisa que é pro teu bem, mas não chama de sacrifício quando você fica triste, sozinho, fudido, desculpa o palavrão, sem saber o que vai ser da sua vida. Aí não tem sacrifício. Aí é sem sacrifício. Cara, aí que você está se sacrificando porque você não sabe nem o que é da vida. Inversão de valores. Exato. Aí você está de verdade sacrificando. Não, sacrificar é eu comer menos para poder fazer shape. Isso. Cara, esse é o sacrifício. O sacrifício é você andar, sei lá, gordo todo dia, puto e triste que você tá gordo e ficar chateado e todo dia você não quer pôr roupa, você não quer isso, você não quer aquilo. Aí não é sacrifício. Sacrifício é você comer menos e ficar magro. Cara, isso é uma mexigada, isso é uma loucura completa. Não é verdade? Isso é uma loucura completa. É verdade. E eu vou lhe falar, e o pior, às vezes as metas que você escolhe para a tua vida não é exatamente elas que vão te deixar feliz. Tem que lembrar disso também, né? Que a gente já falou isso em outros episódios. Porque às vezes eu penso que se eu vou ganhar um shape para você, o cara mais feliz da vida. Você ganhou e não aconteceu nada. Você sabe uma coisa que
que me mexe muito com relação a essa questão de você sentir o vínculo, o pertencimento e o vínculo. De verdade, isso aqui de verdade, eu já pensei isso tantas vezes na vida, Dani, que vira e mexe eu tô pensando nisso. E até discuto isso com as pessoas. Existia a comunidade gay, certo? A comunidade gay se chamou de LGBT, certo? Depois de LGBT, virou LGBT, sei lá, Q. Depois virou LGBTQI. Aí virou LGBTQIA+. Aí virou LGBTQI. Aí LGBT. Aí meu, se você é gay, não tá bom? Tipo, você precisa achar um lugar onde você vai ter um vínculo com quem e com o que exatamente. Então, eu não sou aquele ali, hein? Eu não sou aquele ali, não. Eu sou esse aqui, ó. Eu sou o quê, hein? Não vem falar que eu sou I, hein? Eu sou o quê? Aí você. Não, eu não. Eu não sou o quê, não. Eu nem acho que os quês. Quer dizer, as pessoas. Isso para mim, e é só um exemplo, tá? Não estou sendo contra, a favor, de novo, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas eu estou falando, isso mostra que as pessoas têm uma necessidade por vínculo, de alguma maneira. Ela se sente vazia de não ter como falar quem ela é. Eu preciso falar quem eu sou. Eu sou o J. Eu sou o H, o W. Eu sou o Poli. Eu sou o... Meu, aonde as pessoas querem chegar com tudo isso? Porque não basta você ser de um grupo que é o grupo... Então, eu sou um grupo gay. Beleza, maravilhoso, você é gay, ótimo. Boa sorte. Não me ganhe. Vambora, vida que segue, tudo certo. Então as pessoas, eu acho que nisso está acontecendo, e isso, amores líquidos, as pessoas estão felizes, cara. Não estão felizes. Elas estão inventando, e não estão felizes. E não estão felizes, meu. E aí elas falavam que quem era infeliz, meu avô com a minha avó, infelizes. Eles eram completamente infelizes. Viveram tantos anos juntos. Vieram juntos, criaram família, os filhos faziam questão de ir lá ver eles todo final de semana, comiam macarronada, faziam ir pra missa, ia pra não sei pra onde, todo mundo junto. Mas era obrigatório. Sim, mas a família andava junta, a família estava junta. Família, o tio ajudava outro tio. Tá bom, tinha quem não se dava, sempre tem, né? Não estamos falando isso. Sempre tem quem não se dá. Mas em geral, você tirava foto lá, seja do nosso Rosh Hashanah Yom Kippur, seja do Natal, das pessoas, tava lá a família inteira, meu. Aquele puta monte de gente, com filhos, com netos, com bisnetos lá. Isso não é o valor da sociedade? Isso não é o certo? Isso é o errado? Então isso é o errado. O certo era ter uma foto de só você. Que você tira selfie. Você tira selfie, pega o celular, vai lá, pum. Aí beleza, aí é isso. E não tá feliz. Não tá feliz. E o cara não tá feliz. Não tá feliz. Tá feliz, porque ele inventou tanta regra e tanta coisa, e no fim ele mesmo não tá feliz. E você pergunta pra vovó se ela tava infeliz com o vovô, quando o vovô morre, tem muita vovó que morre junto. É uma real. Porque eles viveram uma vida tão juntas, tão unidos, cara. Que, cara, quando um vai, o outro vai. Daqui a pouco o outro vai também. Mas eles são errados. O certo é você ficar aqui com esse negócio que você é um vazio enorme, gigantesco, que você não sabe nem nem o que você é. É o que eu falei. O patriotismo, na verdade, Dani, tem uma tendência a morrer. As pessoas não vão ter mais amor a uma pátria. Não tem, porque também não vale nada. Certo? Não moro aqui, moro lá, moro acolá, moro lá. Não me sinto vinculado a lugar nenhum. Em nenhum lugar, nada. Muito louco. Muito louco. A gente entende assim, tem duas coisas. Tem a individualidade, duas coisas importantes. Tem a individualidade e tem a sociedade. Então tem uma vantagem de você saber o seu valor. Realmente, a gente já sempre falou isso. A verdade é que a pessoa ela precisa explorar o seu valor, mas só que ele deve sempre olhar o que ele pode agregar agora para a sociedade. Porque tem uma coisa que você é, tem uma coisa que o grupo é. Então, pertencer a um grupo lhe dá anos de vida. Para você mesmo. A pessoa que está individual e vive sozinha, ela vive menos do que uma pessoa que vive com um grupo. Então, pertencimento. Pertencimento é uma coisa extremamente importante. E a mesma coisa no relacionamento. Então, por isso, mudanças mostram fragilidade.
Então, cada vez que a pessoa não está feliz com aquilo, está procurando outra coisa, mostra que você está perdida, amigo. Você não sabe o que você quer. Então, quando a gente fala sobre amor, você não é uma pessoa séria. Para mim, não me parece, não me demonstra seriedade. Porque realmente você ainda não se achou. Você não se achou. Como é que você quer me convencer de alguma coisa que você é capaz? Se você não sabe o que você quer, o que te faz feliz. E fica cada vez mais difícil explicar para uma pessoa dessa que vive numa sociedade dessa. Nem uma criança, depois. Que vive numa sociedade dessa, que não tem nenhum vínculo de casa. É pior ainda. Sabe? Filhos de divorciados, filho de divorciado, que todo mundo vive sozinho, etc. E cada um vive numa mudança. Fica aqui, muda para cá, muda para lá, muda para lá. Quer dizer, ele está perdidaço. Como é que ele vai ser feliz? Então, vai tomar remédio. Vai tomar remédio. Então, esses relacionamentos, por isso eu te falo, entre aspas, relacionamentos, quer dizer, amores, longe de ser amor. Né? Mas quer dizer, o resumo da história, o que eu tenho é pena, entendeu? De pessoas que estão vivendo ao redor de uma sociedade que tenha esse pensamento como carro-chefe, porque realmente a gente vê e cada vez mais, nós, sabemos que mexe com cada vez mais, também não posso falar com você, posso falar com você, cada vez mais jovens querem falar, porque eles não sabem, absolutamente, eles estão perdidos. Estão perdidos e muitas vezes não é culpa deles, eles já nasceram numa sociedade como essa. Os pais já estão nessa, já estão separados, os pais também. Sendo dominados pelo celular dia e noite. Dia e noite, os pais mal sabem também o que querem também, porque eles não veem nos seus pais espelhos, porque é coisa antiga, entendeu? Aí é um negócio... Foi o que você falou da nossa geração, que é uma ruptura gigante para o que se foi na geração imediatamente anterior à nossa. Uma ruptura gigante. É uma verdade, então fica muito difícil. Por isso, cada um tem que salvar o seu barquinho, no bom sentido da palavra. Sim, no bom sentido. Pega a tua família, cara, se reúne, cara, quando que você puder. Traz tua mãe, traz suas sobrinhas, vamos jogar, o que a gente vai fazer? Nada, cara, vamos jogar dominó, cara, vamos se abraçar, vamos se beijar, vamos dançar, bota aí, só para poder dizer, cara, nós somos ainda um grupinho que se ama de verdade, entendeu? Que, além dos nossos interesses particulares, é interessante, é importante. Tema difícil hoje, tema complexo. Eu acho que ainda é um ciclo que a gente vai... Amém. Mashiach now, Rabino Dani, Mashiach now. Se Mashiach chegar, tudo isso, a gente não vai mais estar falando desse assunto, esse assunto vai ter terminado por completo. E é o que a gente acredita, é o que a gente acha que vai acontecer. Mashiach está chegando, últimos tempos, fim dos tempos, muito mais obscuro, é isso aí que a gente já leu no passado. Sim. Agora só vem a luz. Amém. É isso mesmo. Rabino Dani. E só para variar, nosso tempo está acabando, cara. Então hoje nós falamos sobre esse tema amores líquidos. Tema complicado, difícil, e o que eu sugiro a todos é pensar com muita profundidade em cima de tudo isso, cuidar dos seus barquinhos, cuida do seu ninho e tenta dar valor para o seu ninho e fortalecer seu ninho para poder tentar ajudar que não venha essa solidão, essa tristeza, porque ela é real. Tanto ela é real que, Rivotril é o remédio mais vendido do mundo. Então isso não é uma estatística boba, isso é uma estatística gigante, que o remédio que faz as pessoas ficarem mais calmas, e elas só estão nervosas porque realmente se perderam, porque realmente os valores foram embora. Então eu sugiro refletir. Voltarão. Amém. Isso aí. Nós também voltaremos, Rabino Dani. Voltaremos na próxima terça-feira, às 20h30 da noite, com mais um Papo Kasher. Estamos no YouTube, Spotify, Instagram. Temos lá todos os nossos episódios gravados no YouTube. Se quiserem, fiquem à vontade para assistir lá temas anteriores, coisas muito legais que foram discutidas no caminho dos nossos episódios, chegando quase ao episódio 100. Vamos bater o número de 100 episódios já, Rabino Dani. E estaremos de volta terça-feira que vem, se Deus quiser, às 20h30 da noite. Indiquem para amigos e inimigos. E com agradecimento sempre a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Rabino Dani, estaremos de volta, se Deus quiser, semana que vem. Lechaim, Rabino Dani Shkenazi.